Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Samuel Lino, novo reforço do Flamengo. O clube carioca chegou em um acordo com o Atlético de Madrid, vai pagar 22 milhões de euros, mais alguns bônus que, se não me falha a memória, deve levar entre 24 e 25 milhões de euros o preço total da transferência. Uma das maiores contratações do futebol brasileiro, acho que não supera a do Vitor Roque, que continua sendo o maior preço. Mas, de qualquer maneira, né, o Flamengo investe pesado, né? Vendeu o Gerson, vendeu também o Wesley para Roma, então o Flamengo perde alguns atletas importantes e tem que, obviamente, reinvestir. E dizem que também acho que está investindo, tá tentando contratar o Carrascal, né? Posso estar aqui errando o nome do alvo, né? Mas de qualquer jeito, é um time muito mais ativo na janela agora do que estava se mostrando anteriormente, né? Saúl Ñíguez, né? Emerson Royal, agora o Samuel Lino. Samuel Lino é um jogador, mas me chama atenção, né? Porque não é um goleador nato, né? Ele é um jogador que atua até mesmo como meia esquerda e foi mais a função dele lá no Atlético de Madrid do Simeone, com um detalhe, ele foi até ala, vale lembrar disso, né? Que ele jogou até como ala na equipe do Simeone, sendo aquele cara que atacava pelo lado. Foi inclusive eleito o melhor jogador da temporada do Atlético de Madrid, acho que se não me engano em 22, 23, né? Que 23, 24, 24, 25 ele não foi o melhor, né? Inclusive foi perdendo espaço pela mudança esquemática, mas naquela temporada, a segunda metade da temporada, o Simeone mudou para uns 3 zagueiros, aí jogou de ala e jogou bem pra caramba, né? E assim, é aquele negócio, né? Vai percorrendo o corredor inteiro, né? E voltando para marcar, voltando e subindo também para dar amplitude, criar jogadas. Mas assim, é um jogador que eu não vejo ele como assim um ponta que muda patamar de equipe, porque ele não é um cara que marcou tantos gols no Atlético de Madrid para fazer acreditar que ele vira um goleador aqui. E ao mesmo tempo ele não tem números de assistências formidáveis para me dar a ideia de que ele é um ponta que cria jogadas de maneira extremamente qualificada. Mas é um jogador jovem de 25 anos, não preenche cota de estrangeiro, já que é brasileiro. Então, assim, tem jogadas inteligentes dentro dessa contratação, mas eu acho que assim, ela faz mais sentido, ainda mais somada à chegada do Emerson Royal, se você muda o esquema do Flamengo para um 3 zagueiros, porque aí os dois podem jogar de alas. Porque de outra maneira, eu acho que ele é um jogador que fica um pouco difícil de você encaixar na equipe, porque quando você vai para o 4-3-3 ou um 4-2-3-1, você quer que os meio-campistas sejam um pouco mais centralizados, você dá mais liberdade para os laterais subirem, e você quer pontas que tenham um pouco mais de presença próximo da área. Eu não acho que ele se encaixa tão bem nessas características. O Felipe Luiz pode dar um jeito? Pode dar um jeito, mas é como eu disse, ele não é um cara que se destacou no Atlético de Madrid por ser goleador, por ser um cara que desequilibra jogos no perfil ofensivo. Ele mostrou muito interessante no Simeone pelo dinamismo dele, pelo quanto ele conseguiu preencher uma carência em uma temporada que as coisas estavam desajustadas e ele foi conseguindo lá, pouco a pouco, colocar a casa em ordem. E aquele negócio, né? Tipo, nos 3 zagueiros, conseguiu ali ser potencializado pelo bom trabalho que o Samuel Lino fez pelo lado esquerdo. Mas a verdade é que, assim, é um jogador que funcionou em certo momento do Atlético de Madrid muito bem. Mas é aquele negócio, certo momento que ele jogou naquela função, maravilha. Foi aquilo, ele não estava sendo utilizado de maneira frequente nessa última temporada, perdeu espaço e é um jogador que, a meu ver, tem sim suas virtudes, mas é aquele negócio, acho que no momento e no contexto certo, foi um cara que desequilibrou, mas o Flamengo não joga da maneira que o Atlético de Madrid estava jogando quando teve aquele esquema ali de 3 zagueiros do Simeone. Óbvio que o Felipe Luiz pode ter aprendido muita coisa com o Diego Simeone, até porque a maior parte da carreira dele na Europa foi trabalhando com o Simeone de técnico, então ele pode ter uma noção boa, né, de que o Simeone fazia com o Samuel Lino e entender como ele extraiu o melhor dele, mas de qualquer jeito, né, a gente vê o Flamengo investindo bem em brasileiros que ainda tem potencial de revenda ou pelo menos produção de médio e longo prazo. E é aquele negócio, sem medo de investir pesado, sem medo de ser feliz no mercado. É o Flamengo que mais investe bastante tempo e agora tem um diretor de futebol que está tentando trazer, quem sabe, peças que se encaixem mais para o perfil do elenco, né? Se mudar para um 3 zagueiros vai me surpreender, mas eu não acho essa ideia de tudo ruim. O 3 zagueiros, gente, não quer dizer que o time deixe menos ofensivo, mais defensivo, até porque isso pode facilitar a armação rápida, boas transições,
mais qualidade também, assim, da amplitude do time, né? Porque às vezes você ataca até com um jogador a mais, né? Porque se você tem dois laterais que não sobem muito ataque, você tá defendendo linha de 4, esses caras ficam presos ali. Só que com a linha de 3, os alas, obrigatoriamente eles têm que subir. Então o Conte falava isso, os 3 zagueiros, às vezes você tá atacando com um jogador a mais, sem ter que abrir mão da segurança defensiva. Então, curioso para ver como vai ser a utilização dele, porque é aquele negócio, me coloca essa dúvida na cabeça. E não é um atleta que eu consigo ver assim, a posição dele definida, titular no lugar desse, X e tal. Eu acho que o Felipe Luiz vai ter que estruturar o time de maneira diferente para encontrar o espaço dele certinho ali. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.